Certo. Esse aqui é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu quero fazer ensinando a como fazer canivetes. Bom, primeiro tem algumas coisas importantes dos temas que eu quero falar nesse vídeo sobre materiais, pinos, precisão e esse tipo de coisa. Começando com materiais. É possível fazer com aço carbono? É perfeitamente possível, porém não é muito prático, porque aço carbono tem tendências a enferrujar. Um canivete, ele precisa de... Como é que eu posso falar? O chassi. Uma faca, ela é inteira em metal ou ela tem... Cadê? Ela é full tang em metal ou tem uma espiga de metal. Isso ajuda ela a ter integridade, mas uma faca é uma estrutura fixa. Um canivete, ele precisa ser móvel, ele tem partes móveis. Então, sempre vai necessitar de um chassi. Claro que existem coteleiros que fazem alguns canivetes que não tem essa chapa de metal no cabo. E tem alguns canivetes industriais que também não tem essa chapa de metal no cabo. Mas é sempre importante pensar sobre a integridade estrutural da peça. Outra coisa importante de lembrar é que, justamente devido a ser uma peça móvel, se o furo, por exemplo, do pivô ficar desalinhado, por mais que ele esteja alinhado, quando ele estiver em uma posição, quando você for fechar ele, essa peça vai tender a desalinhar se o furo estiver desalinhado. Então, é importante que não se faça o furo dos canivetes com a furadeira de mão. É essencial uma furadeira de bancada. É possível fazer com esmerilhadeira, essas coisas sem lixadeira de cinta ou canivete? Sim, mas a furadeira de bancada é essencial. Então, a alternativa a isso, ao invés de simplesmente ir lá e comprar uma furadeira de bancada que custa 500, 600, 700 reais, as mais baratas, eu acho mais interessante para quem quer fazer só um, quem quer testar, quem quer conhecer, que não tem uma furadeira de bancada, pegue. Cadê? Depois de conseguir o desenho do canivete, você pega uma punção e marca no aço o canto que tem que ser e leva a broca do tamanho dos pinos que você tem para fazer o furo. Aí você leva em alguma oficina que tem uma furadeira de bancada, leva também a broca para furar lá para ficar exatamente do tamanho certo e vai dar certo. Agora, sobre onde conseguir os pinos. E o material também, né? Que eu estava falando para início. Eu acho mais interessante utilizar aço inoxidável. Por quê? Porque ele não tem aquele problema de enferrujar. Que, querendo ou não, dependendo da manutenção das coisas, é um problema. Inclusive, eu já tive algumas lâminas inoxidáveis que acabaram oxidando por falta de manutenção. Cortar laranja, deixar lá com suco cítrico, oxidando ela com o tempo. Então é bom utilizar aço inoxidável, que também é mais fácil de furar, por mais que seja um pouco chato de cortar e lixar, por ele ser mais maleável. Aí também os pinos, esses daqui são pinos de latão e são até um pouquinho caros. Eu não sabia onde conseguir pinos que não enferrujassem quando eu comprei eles, mas depois de procurar um tempo eu encontrei eletrodos de aço inoxidável. Na minha cidade eu encontrei o eletrodo, um eletrodo de 30 centímetros, de 2,5 mm por 3,50. Você deve gastar, acho que no máximo, exagerando assim, no máximo uns 5, 6 centímetros para fazer um canivete. Então acaba sendo bem em conta esses pinos, que são feitos de aço inox 308, se eu não me engano. Então eles também têm uma alta resistência à oxidação e uma alta resistência mecânica também, o que vai ajudar no fato do canivete ser uma peça que vai aguentar ter uma resistência a mais. Que pois o ponto de maior fragilidade nos canivetes são justamente os pinos, o encaixe dos pinos. Agora eu falei pinos e não parafuso, por quê? Porque é muito difícil conseguir o tipo de parafuso ideal, que seria algo parecido com esse. Esse daqui é um parafuso de resma de papel que eles têm até de plástico. Eu encontrei esse de metal,
Só que esses parafusos não são bons para fazer um canivete. Teria que ser algum parafuso de aço, algum material bem mais resistente para conseguir segurar a estrutura do canivete. Bom, falado essas coisas que eu considero importantes assim para quem vai começar, agora vamos para o próximo passo que é onde conseguir os desenhos. Ó, esses daqui, esse daqui foi o desenho que eu fiz, esse daqui foi um desenho que eu adaptei. Isso é importante dizer por quê? Porque, com licença, porque existem alguns jeitos de conseguir os desenhos. Você pode procurar na internet e encontrar os templates, os desenhos já feitos, que é só cortar e fazer e funciona. Inclusive, apareceu algumas propagandas para mim ultimamente nas redes sociais de cursos ensinando como fazer e de e-books com 50, 100 páginas com desenhos como esse. Mas assim, 50, 100 páginas de desenhos de facas e alguns canivetes por lá. Eu não olhei, eu não procurei. Eu procuro os meus desenhos, coisas assim, sempre por fora. E eu acho mais interessante também pegar um desenho, como por exemplo esse daqui, e adaptar ele para fazer uma outra peça diferente. Aproveitando basicamente a parte do mecanismo, que é uma parte que precisa de uma precisão maior e que já foi pensado de uma maneira a funcionar. Esse daqui, já esse outro desenho, desse backlog, fui eu que fiz o desenho todo, inspiração em um canivete. Alguns podem lembrar do Healer, mas na verdade o Healer foi inspirado no Delica da Spyderco. E eu fiz com inspiração nele. É um pouco complicado para dimensionar e fazer exatamente as partes certas dos mecanismos de travas, esse tipo de coisa, mas com tempo e prática acaba aprendendo. É por isso que eu acho interessante achar os desenhos na internet antes de começar a fazer os desenhos em si. Mas desenhando vez ou outra, tentando com o tempo pegar a prática e aprende melhor. Agora, aqui outra coisa interessante de se falar é por que eu só mostrei os slip joint, que seria o canivete clássico, não é? A pessoa chama de canivete tradicional, clássico aqui no Brasil, com esse tipo de mecanismo chamado slip joint, que é basicamente a mola que segura ele ou aberto ou fechado. E o backlock, que é um mecanismo que tem praticamente a mesma coisa, só que aqui tem um botão que libera uma trava que fica encaixada, a trava que fica encaixada na parte de trás da lâmina. Porque esses são mecanismos que já são bem antigos, bem antes da modernização da indústria da cutelaria, por assim dizer. Eles são mecanismos que foram pensados e utilizados principalmente nos tempos em que a industrialização da cutelaria ainda não era tão forte. E eles saíram muito bem e são muito eficientes. Outros mecanismos como liner lock, frame lock, esses outros canivetes, que é um pouquinho, tá longe para eu pegar e mostrar agora. Mas se vocês querem fazer canivete, vocês sabem como são esses mecanismos, não é? Já são, eles precisam de parafusos, por quê? Porque eles exigem uma manutenção maior. Você precisa desmontar para limpar melhor eventualmente. Claro que você pode só não limpar, colocar um óleo lá dentro e funciona. Funciona mais ou menos. Assim, funciona. Porém, é melhor desmontar para limpar. Já esses daqui não precisam. Eles é bom também. Mas eles já passaram nesse teste de durabilidade. Um liner lock e um frame lock, por exemplo. Se ele ficar desalinhado, ele ou não trava ou a trava fica muito frouxa, sempre pendendo para sair. Esses canivetes, eles não têm esse problema, porque a trava deles não é igual ao liner lock, a trava é na lateral. A trava deles é por cima. Então, se esse canivete ele ficar desalinhado, o máximo que vai acontecer é de, erro meu esse daqui, a lâmina ficar um pouquinho mais para um lado do que para o outro. Erro meu por quê? Não é nem porque ele está desalinhado, é por causa da têmpera. Quando eu fui fazer a têmpera, a lâmina empenou um pouco. Bom, mas o máximo que pode acontecer é isso, que não causa nenhum problema estrutural, na verdade. Mas se
você quiser também pode só tirar os pinos e fazer de novo até ele ficar perfeitamente alinhado. Bom, dito isso, as partes principais, eu vou falar do liner lock logo. As partes principais que você tem que se preocupar com ele são o quê? A trava, a mola e o espaçador. O encaixe da trava, que quando a lâmina estiver aberta, ele vai ter um espaço que precisa encaixar essa saliência nesse encaixe, que vai fazer a lâmina ficar aberta. Quando você aperta esse botão, levanta a trava, libera e pode fechar o canivete. Eu gosto de fazer frame lock por quê? Porque geralmente no slip joint, como você precisa da ação da mola até saber se ele está realmente funcionando muito bem, você precisa da mola já ter a têmpera. Claro que pode só não furar e tudo mais, aí depois colocar o último furo e etc. Mas eu prefiro já ter a mola temperada, por quê? Porque eu já vou saber qual é a força que está tendo a mola e o encaixe, como ficou, e já faço o acabamento final com a mola do jeito que ela precisa estar. O liner, o backlock, ele não tem esse problema, por quê? Porque a mola dele pode ser de dois tipos. Pode ser junto do espaçador traseiro, que vai no canivete, no healer, por exemplo. Cadê? Aqui, ó. Se vocês conseguirem ver, esse espaçador aqui traseiro, ele vem até aqui, porque ele é a mola que empurra, trava para deixar travado. Eu prefiro fazer separado. O espaçador tem um furo, um encaixe para colocar uma mola pequena. Por quê? Porque eu já posso utilizar, por exemplo, só um pedacinho de aço temperado. Inclusive eu comprei só uma faca de cozinha inox barata e corto pequenas fatias dela para fazer essa mola. Não fica pesado, fica bem leve na verdade. Só que não dá nenhum problema de funcionamento. É um método bem eficiente e evita ter que acender o fogo antes de ter a lâmina e a trava pronta para fazer a têmpera. No mais, o resto é sobre questão de design e detalhe. Eu quero abordar isso num outro vídeo. O tipo de lâmina, o thumb hold ou thumb hole, que o pessoal fala. Eu não sei nem se tem nomes adaptados para o português para isso. Outra coisa interessante é esse pino aqui, que eu não vejo empresas de cutelaria, muita gente usar, que ele serve. É uma coisa interessante que eu vi um cuteleiro norte-americano fazendo e comecei a copiar nos meus canivetes, nos slip joint e nos backlock também. Por quê? Porque geralmente quando você... Espera aqui. Quando não tem esse pino, o liner lock, por exemplo, se você apertar a lâmina dele, ele vai tender a entrar um pouco. E às vezes, dependendo de como o canivete funciona, isso pode fazer a lâmina entrar o suficiente para encostar na mola e acabar danificando a afiação. Cadê? Não, é só oxidação. Quando coloca esse pino, ele impede que a lâmina venha mais e basicamente protege a lâmina de encostar no espaçador ou na mola. Quando a gente vai fechar um liner lock ou até o backlock, por exemplo, ele solta e a lâmina vem de uma vez, correto? Isso pode acarretar, dependendo da força da mola, ele pode, e o peso da lâmina também, fazer com que o canivete passe mais do que precise até parar e encoste um pouquinho na mola. Já aconteceu comigo em alguns canivetes e eu comecei a utilizar esses pinos justamente por causa disso. A mesma coisa no backlock também. Não acontece isso no healer porque o, o pino da trava dele, onde é apoiada a trava, é bem mais para frente aqui, por exemplo. Nos meus canivetes, eu deixo os pinos
um pouco mais para trás para conseguir fazer uma alavanca melhor. A trava fica um pouco mais pesada, porém a trava também levanta mais pelo eixo de alavanca. O healer não, o healer ele tem um pouco mais o pino é posicionado mais centralizado na trava. Deixa eu ver se consigo mostrar. Bem aqui, ó. E o apoio do canivete, o apoio da lâmina, ele é um pouco mais para frente. Isso deixa a lâmina um pouquinho mais curta? Deixa. Cadê? Mas não tão curta, né? Pelo visto. E pino centralizado, pino central. Mas assim, isso deixa a lâmina um pouquinho mais curta em comparação ao tamanho total do canivete. Ó. Por exemplo, aqui tem daqui até aqui. No meu canivete eu tenho uma lâmina um pouquinho mais longa e o cabo um pouquinho mais curto. Mas também tem a vantagem de não precisar desse pino, porque quando o canivete fecha, essa parte ela, ela toca em cima da trava, em cima desse pino. E basicamente esse pino que usa para segurar a trava funciona como o pino de parada, funciona, faz o trabalho desses dois pinos. Bom, 16 minutos de vídeo, falei bastante e eu deveria aprender a editar para tornar esses vídeos um pouco mais curtos e talvez mais interessantes, mas eu vou deixar isso para os próximos vídeos que eu vou precisar editar mais. Qualquer dúvida, vocês coloquem nos comentários, eu vou estar tentando responder todo mundo. E obrigado.